Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai do meu Senhor e Salvador Yeshua, o Messias, é a Ti que invoco nesse instante, ao Senhor que é justo e misericordioso, e que por ter tanta compaixão, enviou o seu Filho à semelhança da carne pecaminosa, para que na carne condenasse o pecado da carne, e justificasse a todos os que nele têm crido e têm procurado viver na irrepreensão que ele viveu. Eu te glorifico, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia, e também glorifico o teu Filho, meu Senhor e Rei, aquele por quem o Senhor há de julgar o mundo, aquele que pela justiça e santidade tem servido de modelo para reprovar todos os que não têm se dedicado a uma vida irrepreensível, a todos os que não têm se tornado dignos e nem se esforçado para que possa ser validado sobre si o seu sacrifício naquela cruz. Eu te glorifico, Senhor, e te peço para que possas me dar fortaleza e graça para viver como o Senhor viveu, para que diante de Deus eu possa ser justificado de todos os meus pecados. Peço nesse instante que o Senhor possa me conduzir nesta mensagem e que também o Senhor venha abrir o entendimento dos ouvintes para que eles possam entender, para que haja temor e tremor e salvação a todos os que hão de ouvir essa mensagem. Amém e amém. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, tem muita gente dispersa. Os dias são maus. Não há nenhuma novidade quanto ao que tem acontecido no nosso país e no mundo. Tudo que tem acontecido já havia sido dito. Mas o que poucos disseram é que o julgamento ele começa exatamente agora. É exatamente agora que começa o julgamento. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 17, nós encontramos a seguinte informação: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, ou seja, Deus, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se você tem chamado Deus de Pai, o Deus que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, você deve andar em temor durante o tempo de sua peregrinação, de sua passagem por este mundo. É claro que nós sabemos que Deus mesmo, Ele não julga. Em João capítulo 5, versículo de número 22, Jesus disse: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por quê? No versículo 27 ele explica: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Logo, é por meio de Jesus Cristo que Deus há de nos julgar, como Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, versículos de número 30 e 31, nos informam. Abra lá comigo. Atos dos Apóstolos, 17, 30 e 31, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta, ou não levando em conta, os tempos da ignorância, o tempo em que nós não tínhamos as informações necessárias para a salvação, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou,
e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E esse varão é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos 10:42 diz: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Logo, Jesus Cristo foi escolhido por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, porque ele é o Filho do homem. E como Filho do homem, nessa condição, ele pode exercer juízo sobre aqueles que compartilham da mesma natureza a que ele encarnou, a que ele viveu. Ele veio sujeito a todas as coisas às quais nós fomos e estamos sujeitos. Desejos, vontades. Ele foi tentado em tudo o que nós temos sido tentados. E ele não cedeu. E por conta dessa condição, é que ele pode servir de sacrifício pelos nossos pecados. Olha só, Hebreus, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 14. E visto como os filhos, os descendentes de Abraão, do povo hebreu, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, da natureza e da linhagem, carne, natureza, sangue, linhagem, também ele participou. Por quê? Da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e dentre as 12 tribos que constituem o povo hebreu, ele veio da de Judá. Então ele não só participou da carne, da natureza humana, mas também da linhagem, do sangue, por Judá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas ou condições, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, o enganador, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, ou seja, ele não assumiu a natureza angelical ou enviou algum anjo para cumprir essa missão, este propósito. Mas ele tomou, assumiu a descendência de Abraão. Então ele veio 100% humano, como descendente de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, aos outros judeus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Se ele não tivesse vindo 100% humano, ele não poderia nos julgar, e não serviria também de sacrifício pelos nossos pecados. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ou seja, na carne, padeceu, sofreu, pode socorrer os que são tentados, eu e você. Logo todos são injustificáveis diante dele. Muitos que não têm entendimento naquele dia dirão: ele venceu porque ele era um semideus, porque ele era meio Deus, meio homem, porque ele era híbrido. Não. Ele veio desprovido de qualquer tipo de atributo ou condição que o tornasse diferente de cada um de nós. Ele veio 100% humano, ele não veio Deus, semideus, meio divino, ele veio 100% humano. E Paulo, a esse respeito, ele diz em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias e Yeshua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não usou isso como modo de trapaça. Mas o que ele fez? Mas aniquilou-se a si mesmo, aniquilou-se da condição divina, da forma de Deus,
tomando ou assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem ou na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele passou por todas as condições que um ser humano tem passado. Até a morte ele veio sujeito. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, não adianta naquele dia você se justificar dizendo que não venceu o pecado, que não conseguiu alcançar a santidade, porque era impossível ser santo, porque todos somos pecadores, porque essas são distorções e mentiras pregadas há séculos, que o diabo tem introduzido dentro das igrejas e das pseudo-igrejas, das pseudo-religiões, né, que dizem aí acreditar em Deus também, na salvação, para que todos possam se condenar e se conformar a uma condição inferior, a uma condição de condenados, de filhos do diabo e sentenciados ao fogo eterno de forma indireta. Porque nós sabemos pela revelação da palavra em 1 João 3,8 que quem pratica o pecado é do diabo, não é de Deus, é do diabo. E que por este motivo o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo, ou seja, para tirar de nós os pecados. Mas o que falta para as pessoas é a divina semente. Como lá em 1 João, logo na sequência, no versículo de número 9, João nos fala: qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, ou seja, a palavra de Deus, como diz lá em Lucas 8:11, permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele não pode continuar pecando porque ele é nascido de Deus. Logo, esses indivíduos que têm continuado na prática do pecado é porque nunca nasceram de Deus. Nunca deixaram de ser do diabo por conta da prática do pecado. Por não terem em si a sua semente, ou seja, a palavra de Deus, como Lucas 8:11 nos revela. Ah, mas eu ouço a palavra desde criança. Meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, eu sou pastor. E sempre ouvi que todos nós somos pecadores. É o chamado efeito bola de neve, onde um aprende errado. Se aprende errado, se conforma à condição inferior de pecador, à imagem de Satanás, sendo do diabo, pensando que é de Deus, e ensina as próximas gerações. E assim, de geração em geração, as pessoas se conformam à condição pecaminosa, não buscam uma vida irrepreensível e vivem por toda a vida sendo do diabo, pensando que são de Deus. Mas Deus, como Atos 17, versículo 30 e 31 nos ensina, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, ou seja, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Muito claro. Inclusive, ele pediu para que os apóstolos repassassem esta informação, como Pedro nos relata em Atos capítulo de número 10, no versículo de número 42. Vamos ler o 40, 41 e 42. Diz assim: a este, Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele.
depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Por quê? Porque Deus mesmo, ele a ninguém julga. Deus mesmo a ninguém julga. Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 5, versículo de número 22. Ele disse: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, ele tornou o Filho o nosso juiz. Por quê? Porque ele é filho do homem. Olha só o versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Porque ele veio à nossa natureza. Porque ele veio, como todos nós, sujeito às mesmas coisas. Paulo ensina em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele pede o seguinte para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha que coisa. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, Jesus Cristo foi enviado para que por intermédio dele Deus pudesse julgar a todos nós. E todos são indesculpáveis diante dele. Todos. Todos. Ele é o modelo da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: portanto, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que, ou com a finalidade de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado, dentre muitos irmãos. Dentre muitos irmãos. E nós temos sido gerados pela palavra de Deus, para que o efeito de Cristo se cumpra em nós, para que possamos, pelo mesmo processo, nos tornarmos também filhos de Deus. Em Hebreus capítulo de número 9, versículos de número 27 e 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A vida que nós levamos nessa terra determina qual será o nosso fim, qual será o nosso juízo após a morte. Se no dia de Cristo ressuscitaremos para a glória eterna, para a vida eterna, ou para a vergonha e desprezo eternos. Porque por meio de Jesus Cristo, Deus há de julgar o mundo. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 35, Jesus Cristo disse: o Pai ama o Filho e a todos os entregou em suas mãos. E ele diz em João 5, 22: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Versículo 27. Por quê? E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E este juízo, ele virá, meus amados irmãos,
logo depois da morte. Quando você morre em pecado, você é preso num lugar chamado inferno, que é uma espécie de cadeia, um poço no abismo. O abismo é a terra. E ali você fica em tormentos, até o dia em que Jesus vier, soar a trombeta e chamar todos os mortos à vida. Quando Ele chamar todos à vida, nós sabemos, nós que temos vivido na justiça, que não havemos de ser condenados, porque Ele prometeu isso. Mas todos os que viveram no engano e no pecado, na iniquidade e na impiedade, além do tormento na prisão, que é o inferno, hão de ressuscitar com o mesmo corpo como esse que nós temos agora, não com corpo transformados, como o que nós havemos de ter após a ressurreição, se na justiça andarmos, mas com o mesmo corpo carnal. E os tais com corpo e alma serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Mas eu não tratarei deste assunto agora. Na próxima mensagem eu vou explicar sobre o inferno prisão e o lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Ok? Então eu só abri um parênteses aqui para que você entenda. Como eu havia dito, o juízo ele vem após a nossa morte. E a sentença final, que é o dano da segunda morte, vem após a nossa ressurreição. Porque no dia da ressurreição, segundo o que Daniel nos ensina, Daniel capítulo 12, versículos de número 1 e 2, diz o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á a teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Jesus, a respeito disso, testifica em João capítulo 5, versículos de número 28 e 29, quando diz: E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos, justos e injustos, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Por quê? Porque cada um receberá de acordo com aquilo que tiver feito por meio do seu corpo. Cada um receberá por aquilo que tiver feito por meio do seu corpo, por suas obras. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Abra lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E mais, em Romanos, capítulo de número 14, a partir do versículo 10, Paulo ainda ensina: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Olha que interessante. E toda língua confessará a Deus. Toda língua naquele dia, diante do julgamento de Jesus Cristo, confessará os seus pecados, admitirá todos os seus erros diante de Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, por intermédio do julgamento que Jesus há de fazer. Inclusive, Apocalipse,
capítulo de número 22, versículo de número 12, diz o seguinte: Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Querido, então, de acordo com a maneira com que você tem vivido nessa terra, é que o juízo virá sobre ti. O que as pessoas não entendem é o seguinte: o julgamento começa a partir do momento em que nós nos convertemos. A partir do batismo, que simboliza um novo nascimento, a partir dali nós temos que viver como Jesus. A partir dali temos que viver uma vida irrepreensível, para não sermos condenados. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz o seguinte: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, lembrando que Deus mesmo ele não julga, né? Como nós lemos em Atos 17, 30 e 31, e como nós lemos em João 5, 22 e 27, que na verdade o Pai não julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Se você invoca por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga por meio de Cristo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo em que você estiver nessa terra. Ok? Então, a partir do momento em que você abraçou a fé e que você nasceu no batismo, começou o seu julgamento. Por você que é a igreja de Deus. Olha só. Casa de Deus. 1 Pedro 4, 17 também. Diz o seguinte: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim deles? Versículo de número 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá? Então não se engane, meu querido. Quem pratica o pecado será condenado. Quem não crê já está condenado. Quem não viver como Jesus não terá salvação. Não terá salvação. É um grande engano. Satanás há séculos tem enganado toda a humanidade. Toda a humanidade está cega. Toda a humanidade está perdida. Toda a humanidade. Em João 9,31, a palavra nos ensina que Deus não ouve a pecadores, assim como Isaías 59,1. Todavia, nós temos recebido de Jesus Cristo intercessão. Ele tem intercedido por nós, Yeshua, o Messias, tem intercedido por nós diante de Deus, como Hebreus capítulo 7, versículo de número 25 nos ensina. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E em Romanos, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo também deixa isso muito claro quando ele diz: versículo de número 32, 33 e 34, diz assim: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele a tudo? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então quem é o único que pode nos condenar? Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diante de Deus, Cristo por nós faz intercessões. Faz intercessões para que sejamos salvos. Mas é por quem? Por quem que ele intercede? Ele intercede por qualquer pessoa? É por todos que ele intercede? Não, não é por todos que ele intercede. Em João capítulo de número 17, olha só que interessante. João 17, versículos 6, 7, 8 e 9, diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam ou aceitaram, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Olha que interessante. Eu rogo por eles. Por eles quem? Aqueles a quem ele revelou o nome, que têm guardado a palavra, que têm crido que Jesus é o enviado de Deus, ou seja, aqueles que vivem em santidade. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo. Jesus intercede pelos discípulos. E quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que permanecem na palavra, que conhecem a verdade, que alcançam a libertação, como diz lá em João 8, 31 e 32. É por eles que Jesus roga, que Jesus intercede. Jesus intercede pelos santos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora eu te pergunto, vivendo na vida que você tem levado, você é de Deus? O primeiro passo para a sua libertação é conhecer a verdade acerca de si mesmo. Em João 8, 31 e 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o discípulo verdadeiro, aquele que vai receber a intercessão de Cristo, é aquele que permanece nos ensinos, na palavra de Cristo. Aí no versículo 32 ele diz logo na sequência: E, veja bem, esses que são verdadeiramente discípulos por permanecerem na palavra, no ensino de Cristo, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vocês estão entendendo? A libertação é para quem reconhece os seus erros. Em Provérbios 28, 13, a palavra nos ensina que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele, olha só que interessante, que as confessa, admite e deixa, alcançará a misericórdia. Olha que coisa. Mas se uma pessoa não está ouvindo a verdade, essa pessoa nunca vai ter entendimento. Ou se tendo se desviar dele, vai repousar na congregação dos mortos. Em Provérbios 21:16 diz: O que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, na igreja dos pecadores, repousará. Quantas congregações mundo afora são congregações de mortos, de pessoas que nunca ouviram ou nunca deram ouvido à palavra de Deus para ressuscitarem espiritualmente. Pessoas carentes da verdade. No Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 24 e 25, Jesus Cristo
se deparou com esse público, com essa congregação de mortos. E ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Olha que interessante. Não será condenado, mas passou da morte, do estado pecaminoso em que se encontra, para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é exatamente naquele momento em que ele estava anunciando a verdade, em que os mortos em seus pecados e delitos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, que derem crédito à mensagem, à palavra de Deus, viverão. Olha que tremendo. Olha só que tremendo. Tem muita gente enganada. Tem muita gente crendo na mentira. Tem gente sendo enganada por homens sinceros que foram formados errados, que hoje são líderes de congregações de mortos. Homens que pensam que é impossível ser igual a Jesus, que é impossível abandonar o pecado, que é impossível viver uma vida irrepreensível. Homens que continuam aí escravos das suas paixões, dos seus desejos. Homens sem esperança alguma. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você vai ser julgado por aquilo que você tem feito por meio do seu corpo. E depois da sua morte vem o juízo, que será expedido após a sua ressurreição. João 5, 28 e 29. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E quem irá exercer esse julgamento será o próprio Jesus Cristo. Como ele declara em João 5, versículo de número 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que deu ao Filho todo o juízo? Versículo 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus há de nos julgar, porque tendo ele vindo na mesma natureza a qual nós estamos retidos, ele venceu, ele foi santo, foi obediente, ele alcançou o aperfeiçoamento necessário para garantir a sua salvação e servir de sacrifício pelos nossos pecados. Em Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 7, diz o seguinte: o qual Jesus, nos dias da sua carne, em que ele estava na nossa natureza, oferecendo-se com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ou seja, ao Pai, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus é causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Aqueles
que guardam a palavra que ele pregou, como nós lemos lá em João 17, do 6 ao 9, pelos quais diante de Deus ele faz intercessão, como nós lemos em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, e em Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 34. Jesus, ele há de julgar toda a humanidade. Toda a humanidade é injustificada diante dele. Só alcança a sua justificação. Ele só serve de sacrifício pelos pecados daqueles que vivem em obediência à sua palavra. A todos os que lhe obedecem, ele serve de causa de eterna salvação, mas somente aos que lhe obedecem. Eu espero que você tenha entendido essa breve explanação. Eu espero que essa palavra entre no seu coração e que você, pelo temor, possa viver de acordo com a vontade de Deus. Que você possa se livrar da vida que tem vivido, uma vida de pecado, de mentira, de engano, para viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. Deus abençoe você. Fique na paz.